Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem é que não deseja uma vida maravilhosa? Quem é que não deseja, no mínimo, começar a evoluir, crescer e prosperar, entendendo os processos, entendendo as dificuldades, entendendo a ação que é necessária para mudar toda uma situação, para mudar todo um sistema, para mudar toda uma realidade? Nós somos responsáveis pela realidade que vivemos. Então, como que nós podemos visualizar todas essas coisas se muitas coisas estão escondidas atrás de um muro, atrás da nossa mente, daquelas nossas crenças, das coisas que não sabemos porque ainda não podemos observar. A partir do momento que a gente não conhece, a gente não consegue observar. Então, as terapias, elas vão lá no fundo, no seu interior. E as terapias, elas começam a trazer para fora coisas que estão no escuro, omitidas. Aquelas coisas que a gente muitas vezes nem mesmo quer olhar, por medo, por bloqueio, por entender que já superou, mas o subconsciente continua gerando todas as consequências e a realidade do momento atual. Então essa pessoa, ela pode perder a ação, essa pessoa pode perder a motivação, essa pessoa pode perder grandes oportunidades, essa pessoa não consegue se reinventar, essa pessoa não consegue co-criar nada. Por quê? Porque ela está presa a um sistema dela, aonde provavelmente ela pode se sentir vítima, ela pode se sentir agredida, ela pode se sentir excluída, ela pode se sentir não merecedora. Enfim, teria uma lista imensa de emoções que estão aqui, ali, em todos os lugares, atuando na nossa vida, no nosso campo, no nosso sistema. Então eu trabalho com terapias online há muito tempo. Então eu trabalhava em repartições. Então eu usava a hipnose, eu usava a constelação, eu usava meditações, Theta Healing, Ho'oponopono, ótimo. O que eu fiz? Eu peguei todas essas ciências, esses meus conhecimentos, tá? E agreguei nesse método que eu vou apresentar para vocês, que eu vou chamar de TQS8. Esse é o TQS8. Então o que está incluído? Olha uma roda. Esse é todo o seu sistema. Então nós vamos observar todo o seu sistema. Eu vou olhar para você e vou te ajudar a caminhar nesse caminho, fazer essa trajetória. Então nós vamos começar com a constelação familiar. Pela constelação familiar, nós vamos descobrir de onde você veio, sistemicamente, de onde você veio, o que faz você ser o que você é. Nós vamos dando continuidade, entramos em processos de coaching, entramos em processo do Theta Healing, entramos em processos da hipnose, do Ho'oponopono. Então, são todas essas ciências que estão incorporadas dentro do TQS8. Para você visualizar e entender o que é sistêmico. O processo sistêmico, primeira coisa, todos que vieram antes de nós construíram o que somos. Portanto, a nossa genética, a nossa consciência, os nossos valores. Vamos colocar que você nem imagina que você pode ter uma descendência de um índio. Lá atrás, muito lá atrás, quando o Brasil foi colonizado, a sua família começou com um português e com um índio. Essa árvore genética traz dentro de você toda essa informação. Esse índio, esse seu ancestral que veio primeiro que você, ele colocou no teu DNA toda aquela informação
da realidade dele, de todo o sistema dele e de onde ele veio. Além de tudo, vai somando, vai agregando. Então nós temos que conseguir compreender de onde nós viemos, por que somos como somos, e aí a gente começa a entender que não é uma questão somente de genética, é uma questão de visão do mundo, é uma questão de crenças, tudo que a gente traz com a nossa família, os nossos valores, e isso tudo transforma e forma o nosso eu sou. O nosso eu sou, ele pode estar alinhado lindamente no campo profissional e essa pessoa ser muito próspera. Mas se não estiver com as informações alinhadas na linha sentimental, no amor, essa pessoa no amor vai começar a fracassar, porque dentro do sistema existe alguma coisa que tem que ser corrigida. E isso transfere-se também para os nossos filhos, para os nossos descendentes. É sistêmico. Então, um tio tem influência sobre um sobrinho, um avô tem influência sobre o neto. Porque todos fazemos parte de um sistema. Então, você imagina uma pirâmide, a base da pirâmide. Se você tirar, vamos colocar essa pirâmide feita com dominós. Se você tirar uma peça, toda essa pirâmide é desconstruída. Então, isso é sistêmico. Isso é o que somos. E isso faz com que a gente consiga realizar, consiga materializar, consiga transformar e consiga viver feliz, viver em paz, viver em harmonia e até mesmo criar novas coisas, se recriar, se reconstruir, porque a partir do momento que você entende todas as coisas que estavam te limitando, que nós colocamos através da constelação, a ordem do amor, da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio, nós colocamos através da constelação familiar todas as coisas em ordem. Então, nesse processo sistêmico, arrumando ele, nós já começamos a caminhar e muito, e partimos para o próximo passo. Bom, dentro da constelação familiar, nós vamos perceber, isso é um aspecto que acontece dentro da constelação familiar, somente para você visualizar. Então, nós podemos ter na nossa família, nós podemos ter na nossa árvore familiar, muitas pessoas ou algumas pessoas que foram excluídas. Excluídas não é abrir a porta e mandar embora. Às vezes essa pessoa ainda mora dentro da casa ou morou dentro da mesma casa, mas essa pessoa foi excluída. Um exemplo, de repente existe um avô alcoólatra. Por conta de todos os transtornos, por conta de todas as dificuldades, por conta de todos os acontecimentos que o alcoolismo trouxe, a doença trouxe, isso desconstruiu a família. Então, mesmo esse avô continuando na mesma família, o que a família fez? A mãe olhou para outra direção, que é a avó, né? Os filhos olharam para outra direção e os netos olharam para outra direção. Esse avô foi excluído. O que pode acontecer? Esse filho, mesmo não aceitando o alcoolismo do pai, ele, por lealdade ao pai, isso não é racional, tá? Isso é sistêmico. Isso é dentro do campo vibracional, dentro do campo das emoções. Então, por lealdade ao pai, ele pode também se tornar um alcoólatra. Por lealdade ao pai, esse filho pode se isolar para mostrar para o pai que ele também está isolado, ele também foi excluído. E o que aconteceu com esse filho que se excluiu? Ele não tem uma vida amorosa, ele não tem uma vida social, ele não se relaciona bem no trabalho. Faz sentido? Porque toda pessoa
que é excluída dentro de um sistema, o sistema não perdoa. Então, alguém dali para frente, daquela geração, daquele avô aos netos e todos os que estão por vir, haverá o quê? A necessidade de algum neto, algum sobrinho, algum filho ser leal a esse avô que foi excluído. E não importa se esse avô ainda é vivo, não importa se esse avô já faleceu, não importa se é um bisavô, não importa se é um tataravô, o sistema sempre vai criar um familiar que vai ser leal a essa exclusão. E dentro da constelação familiar, a gente consegue observar isso e arrumar o sistema. Começa a fazer sentido para você o poder da constelação familiar? Portanto, um exemplo que eu estou utilizando como a exclusão, ela honra todos que vieram antes de nós. Porém, dentro da nossa construção familiar, qual é o papel que cada um de nós vamos ter? Nós temos um papel dentro dessa família. Nós não estamos nessa família por acaso. Não existe toda uma preparação, a ordem do amor, que trouxe cada um de nós justamente para ser o que somos, para que essa família seja o que é. Toda a preparação da ordem do amor visa a felicidade, a união, a construção. Porém, quando existe a exclusão, a gente começa a prejudicar todo o sistema. Só é perfeito se for do jeito que é. Faz sentido? Não existe ordem sem a presença de todos. Um pai separou da mãe. O que isso significa para um filho? Eu tenho meus pais separados. Porém, esse pai não deixou de ser pai, essa mãe não deixou de ser mãe. O filho é menor que o pai, é menor que a mãe. Eles vieram primeiro. Portanto, eles têm a sabedoria, eles possuem a autoridade de escolher a própria vida e ter, assim, os seus próprios caminhos. Então, com essa separação, não pode esse filho entender como uma exclusão de pai. A mãe não pode influenciar esse filho para não ver o pai. Quando a mãe influencia o filho para não ver o pai dentro do sistema familiar, esse filho vai ficar impotente na vida. Ele vai perder a força, porque o homem representa a força. Quando o pai influencia o filho para não ver a mãe, esse filho não consegue construir, esse filho não consegue prosperar, porque a mãe representa para o filho a prosperidade. A mãe representa para o filho o cuidado, a geração, a criação, a amamentação. Então, esse pai e essa mãe, eles devem estar alinhados, entendendo a separação deles, mas não influenciando esse filho dentro do sistema. Tá, eu sou o filho, meu pai e minha mãe não tem jeito. Se você for a pessoa que estiver passando pela constelação, você consegue corrigir o sistema que foi quebrado, que não está na ordem do amor, que o teu pai e a tua mãe gerou. E com isso você coloca eles em ordem, dentro do sistema, e você coloca a sua própria vida em ordem. Então sempre algum familiar irá manifestar a lealdade a esse excluído. Isso é muito poderoso e é um dos pontos que a gente mais observa dentro da constelação familiar. Mediante os atendimentos online, eu sempre gostei da fenomenologia, manifestar os processos. A constelação, existe um campo onde existem as pessoas e essas pessoas começam a manifestar os sintomas daquela situação que tem que ser resolvida. Dentro da constelação familiar,
existem personagens, pessoas que representam os seus familiares. E essas pessoas nem mesmo nunca te viram, não te conhecem, não sabem de onde você veio. E a gente cria esse campo, a gente cria esse espaço e você assiste. Conforme você vai assistindo, você vê aquela pessoa que você não conhece representando o teu pai e você vê essa pessoa ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Dar as costas, abraçar, cara fechada, braços cruzados, eu não sei. Cada pessoa tem um processo, eu só estou dando o exemplo. E como que eu conseguiria online usar a fenomenologia? Eu vi algumas pessoas há algum tempo atrás praticando a constelação com a água. Aquilo me encantou e eu fui praticando. Então fui criando os bonecos, fui criando os personagens, fui colocando objetos, porque a água, além de tudo, além dela ser o campo, eu pego uma vasilha, eu coloco água e eu crio o campo, que eu chamo de campo quântico, campo sistêmico. E em cima da água eu coloco você, eu coloco o problema, eu coloco o pai, eu coloco a mãe e acontece a fenomenologia. Então a gente começa a observar que você anda para uma direção, que o teu pai está andando na tua direção, que a tua mãe foi para outra direção, e eu começo a questionar você o porquê das coisas. E as coisas começam a fazer sentido para você. E aí inicia-se a terapia. Então eu utilizo online a água como campo quântico, os bonecos e objetos fazendo a representação e a manifestação do que tem que ser corrigido dentro da constelação familiar. E assim a gente coloca em ordem sistêmica, através da constelação familiar, dentro daquele processo que está acontecendo com a água, com os bonecos ou com os objetos, não importa. Praticamos em cima disso o Ho'oponopono, que é uma ferramenta poderosa para colocar ordem no sistema, e qualquer técnica auxiliar naquele momento da constelação, eu entro com ela também, a que for necessária para que seja corrigido aquele sistema. Agora, nós entramos no coach, nós entramos com o autoconhecimento, nós entramos com o eu sou. Muitas pessoas não conseguem compreender o que significa eu sou. Não consegue, não faz sentido para a pessoa. Por quê? Ela está presa dentro de uma realidade de informações que ela vem carregando há muitos anos, a realidade também que ensinaram para ela. Então eu fiz esse esquema que de maneira simples você vai entender o que significa eu sou. Então veja lá, eu sou. Você é um personagem, você veste uma roupa quando está trabalhando. Você veste uma roupa quando está vivendo sua vida amorosa. Você veste uma roupa quando você está com a sua família. E você veste outra roupa quando você vai curtir o teu filme, o seu jogo de futebol, uma reunião com amigos. Então nós temos várias roupas. Então, quando nós falamos de trabalho, se você for um arquiteto, você não vai utilizar a mesma roupa de arquiteto com o teu filho, porque ali você é pai, você é mãe. Quando você estiver se relacionando amorosamente, você não vai usar o advogado, porque ele é uma roupa, ele é um personagem para o seu trabalho. E as pessoas não conseguem compreender essa separação. Elas, o que elas são, o eu sou, dos seus papéis mediante a vida, mediante ao sistema, mediante a todas as coisas que ela colocou na própria vida. Para que isso aconteça, a gente tem que começar a trazer para essa pessoa que está fazendo a terapia o sentido das coisas. Então, ser é o quê? Ser é eu sou. Estar é
o advogado, estar é o marido, estar é o pai, estar é o jogador de futebol. Faz sentido? Portanto, nós temos uma realidade. Quando nós olhamos para uma dificuldade na vida amorosa, aquele problema, aquele sofrimento, aquela dor de amor, quem que está sofrendo ali? Quem que está passando por todo o processo? Aquele personagem. Aquele personagem, aquela roupa que você vestiu. Porque o seu eu sou, ele vai ter o quê? Ele vai ter as consequências emocionais. Então, o sofrimento, a dor, a tristeza, tudo bem. Mas o você, personagem, a roupa que você usa na sua vida amorosa, ela não é o seu eu sou. Então, quando você percebe que existe essa diferença dentro de uma terapia, você percebe que essa roupa você pode trocar, você pode mudar, você pode alterar, você pode colocar em ordem, você vai ter uma visão completamente diferente desse personagem, dessa roupagem que você utiliza nesse campo. Seja no trabalho, seja no amor, seja como pai, seja como mãe, seja como filho. Como que você desempenha o seu papel. Assim que você percebe o que está te limitando, assim que você percebe o que está te bloqueando e te impedindo, você consegue corrigir. Porque você para de se enganar, para de virar as costas, para de fazer o que não é com você e você observa o que não está correto, o que não está te fazendo feliz. E quem vai te dar todo o suporte para tudo isso? O seu eu sou. Porque o seu eu sou, ele é o quê? Ele é você completo, ele é a sua verdadeira natureza, ele é a sua verdadeira essência. Por isso que através do coaching, das terapias, você consegue identificar o seu eu sou e como você vai atuar em todos os campos da sua vida e quais são as roupas que você vai utilizar. Então, olha, agora a gente já corrigiu o processo sistêmico da constelação familiar. Agora a gente já corrigiu o seu eu sou através de coach, através de autoconhecimento. Pronto. Olha, duas grandes, eu posso até dizer, dois grandes milagres, tá? Que você mesmo descobriu para a sua própria vida através da terapia. No final do processo, a gente vai detectar que durante a jornada da constelação, durante a jornada do autoconhecimento dentro dessa sessão de terapia, nós vamos detectar que ficaram traumas, que ficaram coisas que machucaram muito. Aí eu vou entrar com a hipnose, você vai seguir os meus comandos e a gente vai quebrar esse bloqueio. A gente vai ressignificar a tua história. A gente vai colocar em você a força que você precisa através da sua mente, do seu subconsciente, que é justamente quem está mantendo o trauma, é justamente quem está fazendo você ver as coisas como elas estão, não como elas verdadeiramente são. Então a hipnose, ela faz essa limpeza e agora, olha só, você passou pela constelação, arrumou o teu sistema familiar, arrumou através do coach, do autoconhecimento, o teu eu sou. Agora vem a outra limpeza, que é a hipnose. E o Theta Healing, ele é uma consciência divina. Então, através também do processo mental, a gente eu elevo a sua consciência ao plano divino, a Deus, ao Criador. Então, desde as pequenas coisas até as coisas que necessitem de uma intervenção divina, ali será possível, porque a sua consciência, ela foi levada diretamente ao Criador. E ali é possível fazer instalações, reprogramações.
Por exemplo, instalar conhecimentos, desinstalar fracasso, desinstalar miséria, desinstalar pobreza, desinstalar a solidão. Tem pessoas que, por incrível que pareça, elas não conseguem reconhecer isso, mas elas não conhecem, não reconhecem a felicidade, elas não reconhecem o amor, elas não reconhecem o campo de prosperidade, de dinheiro. Por quê? Porque dentro dela, ela veio de uma família pobre, ela veio de uma família com muita dificuldade, os colegas de trabalho só falam de miséria, só falam de pobreza, a televisão, os filmes, o namorado, o marido, tudo e todas as coisas, todo o círculo que ela vive e vivencia é voltado para não pode, não consigo, é demais, e gera nela o não merecimento. Então essa pessoa pode ter passado por várias traições, essa pessoa pode ter passado por vários abandonos, e essa pessoa ao longo dos anos, da vida, ela foi esfriando. Então o que acontece? Quanto mais ela olha para a dor, mais dor ela vai sentir. Quanto ela mais focar no problema, maior vai ficando o problema. E essa pessoa ela vai murchando, essa pessoa vai caindo, essa pessoa vai se desfazendo. Então é necessário, o Theta Healing tem esse poder de instalar o amor e colocar em ordem divina todos os acontecimentos gerados, a instalação daquilo que é necessário para que você seja capaz de você reconstruir o seu caminho, a sua vida, os seus objetivos. Agora todos os sistemas estão alinhados. Então, aqui no YouTube, você consegue ver o meu canal no Facebook, você consegue ver o meu Instagram, você consegue acessar até meus grupos no Facebook, e é uma grande oportunidade de você sair de todo esse movimento que está contrário aos seus desejos. E você acompanhe a playlist que eu vou criar para você ir vendo, até você ir entendendo cada vez mais, caso você não conheça bem nenhuma dessas terapias que eu apresentei. Então nós estamos acoplando dentro de uma terapia única várias ferramentas científicas poderosas para que você possa mudar a sua vida. E uma vez que você estiver limpo, uma vez que essa limpeza foi realizada, a sua mente se expande, você consegue ver oportunidades, as oportunidades chegam até você, todas as coisas começam a alinhar dentro dos teus propósitos, dentro dos teus objetivos, dentro da materialização dos teus sonhos e desejos. Muito obrigado, um abraço.